Minha garganta, o negócio está seco pra caramba, né? Seca a gente. Bom, por enquanto, então, né, Denaci, Sérgio e André e o Renan, vamos então para o nosso estudo de hoje. E o estudo de hoje é uma continuação do estudo da semana passada, né? E é uma coisa fantástica a gente conversar a respeito da criação dos seres humanos. Na quarta-feira passada foi falado da criação geral do universo, né? Então, a criação de todas as coisas, mas não especificamente falado sobre a criação do ser humano, que é um capítulo em particular, né? E é necessário a gente conversar muito sobre isso. Eu acho que não tem como a gente deixar de falar sobre a criação do universo, mas também do ser humano, né? E até na introdução, assim, do estudo que temos para o manual de instrução, né? É interessante, eu li ali antes, fala da criação em geral, né, e depois fala assim, nós temos que falar do ser humano porque o ser humano é mais importante do que os animais. Né? Mais importante das criaturas feitas por Deus é o ser humano, muito mais importante do que os animais de estimação. Essa frase até parece, ela já foi escrita há mais tempo, nesse manual já é mais antigo, mas como ela é atual, né, gente? Então, até para uma reflexão inicial, assim, falar um pouquinho do nosso contexto atual, onde que os seres humanos estão sendo bem menos valorizados, apesar de toda a conversa, de toda a história agora também da preservação de vidas, né, por causa da Covid-19 e assim por diante, mas quando você vê que são feitas leis mais duras, que até dão cadeia para quem faz algum mal para um animal de estimação, que não está errado, mas o problema é que dá-se muito mais ênfase, né, de repente, a uma proteção dos animais do que a proteção dos seres humanos, né? Então, essa questão realmente é complexa. Eu sempre me irrito muito assim quando vejo que os animais são tão valorizados em relação ao ser humano, né? Então, a gente vê crianças abandonadas, crianças largadas por aí, dificuldade para adoção e assim por diante, né, dos seres humanos. Agora, dos animais, né, tem gente adotando, cuidando deles, inclusive muito mais do que qualquer ser humano. Então, até que ponto, né, a gente pode, então, olhar isso com, vamos dizer assim, olhar isso com, sem preocupação, né, despreocupadamente. Eu acho que é preocupante a gente ver o ser humano ser tão menos valorizado do que muitas vezes os animais. E não só animais de estimação, né? Animais em geral, né? Que são mais valorizados que seres humanos. Vidas humanas valem, né? Vidas humanas importam. Eu acho que isso é importante mesmo a gente enfatizar sempre de novo, né? Pois bem, então, Deus Criador, Deus que cria céus e terra, né? Essa confissão, ela é uma confissão que toda a igreja cristã é uma confissão ecumênica, na verdade, né? Mas eu acho que tem que enfatizá-la cada vez mais mesmo. Deus Criador. E por quê? Porque nós hoje vivemos numa sociedade em que a criação, né, ela, na verdade, não é atribuída a ninguém, por muitos, né? Então, hoje em dia, cada vez mais se tira o Criador fora, ou um Criador, e se coloca o mundo como sendo um mundo que está aí por acaso, de alguma forma surgiu, né? E aí o que o ser humano é? O ser humano é uma causa de uma evolução, enfim. O ser humano é uma coisa que evoluiu mais, né? Na verdade, uma coisa que evoluiu mais, um ser vivo que evoluiu mais que os outros animais e assim por diante, né? Mas no fundo, os animais e o ser humano são praticamente uma coisa só, né? Diante dessa filosofia que vivemos hoje em dia, né? Da mãe natureza e assim por diante. O que é o ser humano, então, neste universo? E aí, quando a gente olha para a revelação da palavra de Deus, né, e aquilo que nós cremos, ensinamos e confessamos, especialmente cremos no Deus Criador de céus e terra, o ser humano é a joia, né, a princesa,
princesa da criação, é a pérola da criação, é a cereja do bolo. Né? O ser humano é a mais importante de todas as criaturas que Deus criou. É uma criatura que Deus tira um tempo especial. Acho muito bacana também, né? Então, vamos olhar um pouquinho isso também, mais de perto, né? Essa questão também. Que não sejamos jamais, né, apenas algum animal evoluído, né? Quem sabe um macaco evoluído, coisa parecida, né? É uma coisa muito horrível quando a gente olha para isso. Eu não tenho as projeções ali, que o Renan faz, né? Mas a gente pode abrir a Bíblia também, que sem elas, nesse sentido, fica um pouco mais manual as coisas aí, mas por favor, abram lá Gênesis 1. Então, nós vamos para o Gênesis 1, que na verdade... Oi, Gilson. Bem-vindo. Muito bom. Boa noite, obrigado. Boa noite. Que legal. Muito bem. Gênesis capítulo 1. E vamos, alguém ler para nós os versículos 26 a 29, inicialmente. Capítulo 1 de Gênesis, 26 a 29. É só abrir o microfone e ler, por favor. Fique à vontade. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele nos criou parecido com Deus, ele nos criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar e sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para que vocês se alimentem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. Obrigado, Denaci, pela leitura, tá? E eu vou pedir para alguém fazer uma leitura maior um pouco, tá? Do capítulo 2, versículos 4 a 25. Capítulo 2, 4 a 25. E é, então, o capítulo específico sobre a criação do ser humano, com mais detalhes também, tá? Alguém faz a leitura desse texto um pouquinho maior? Tchau, tchau. Tô aqui. André. Só um minuto. Tô aqui. 2, 4 a 25, né? Isso, 2, 4 a 25. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano como ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cush.
O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aqui? Muito bem, obrigado por enquanto, né? Bem-vindo, senhor Janice, bem-vindo, senhor Orlando, né? Estamos entrando agora também no estudo bíblico. Então, nós fizemos essa leitura que fala da criação específica do ser humano. E aí vocês já podem ver como que Deus dá importância, né, na sua revelação, à criação do sexto dia. Né? Eu sempre digo assim, as outras coisas foram criadas, o universo foi criado todo genericamente. Né? Então, simplesmente chegava e dizia: haja luz, haja animais, haja... E assim foi criando o universo. Mas para o ser humano, houve uma tratativa especial, uma maneira toda especial para criá-lo. Né? Isso é muito importante para todos nós, sempre termos diante de nós, né, essa questão bem específica também, o valor do ser humano. Né? Deus diz que seja parecido conosco, né? Ou seja, o ser humano está um pouquinho abaixo de Deus. A gente fala um pouquinho, até parece que é exagero. Não, ele está abaixo de Deus, mas o ser que está abaixo de Deus é o ser humano. O resto está abaixo do ser humano. Né? Isso é muito importante para nós sempre de novo, né? O valor que tem cada ser humano diante de Deus. Deus não cria o homem e a mulher do nada, já começa por aí, né? Ele não diz assim: haja homens e mulheres, haja seres humanos, né? E em abundância, não. Não, senhores, ele pega e elabora, né? Artesanalmente, como artesão, ele pega e cria o ser humano, cria o homem como artesão, né? Do pó da terra, né? O forma, o molda e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Tem coisa mais linda, né? Para nós seres humanos, coisa mais valorizante, coisa que mais valoriza o ser humano em saber que o Criador toma tempo, né? Toma não só tempo, mas também capricha na criação. É fantástico, né? E exatamente nesse Deus Criador que nós cremos, um Deus que cria céus e terra e cria a nós seres humanos de uma maneira tão maravilhosa, né? É o único ser que recebe o fôlego da vida, né, através de um sopro divino, né, nas narinas. E depois a mulher é criada também de forma artesanal também, né? Ela é criada a partir do homem, ou seja,
É tudo uma coisa que leva a outra, né? Deus cria tudo, céus e terra, aí pega do pó da terra, cria o ser humano, e do homem, e do homem cria a mulher. E assim ele faz toda seu plano ser finalmente concluído com a criação do homem e da mulher. Isso é coisa fantástica. E isso também, meus queridos, também nos leva a refletir muito na questão hoje em dia, né? Onde nós vemos muitos cristãos absolutamente questionando o Criador, né? Nós vamos entrar nessa área agora, porque é uma área que merece um estudo praticamente só disso, mas esse aspecto aqui entra nessa reflexão, né? É a questão hoje em dia de discutir, por exemplo, se há homens e mulheres são somente, ou se existe algum terceiro ser, né, humano, quarto ser humano, sei lá o quê, né? Essa confusão toda. É preocupante, eu acho que é necessário a gente pensar sobre isso também. E aqui, claramente, Deus cria homem, macho, mulher, fêmea, para que os dois façam o seu projeto continuar, né? Quando você fala em gênero, essa coisa toda hoje em dia, né? Essa ideologia de gênero, ela é absolutamente um ensinamento contrário a toda a nossa fé no Deus Criador. A ideologia de gênero, ela tem o seu fundamento na evolução. Na evolução. Ela não pensa nada do Criador. Muito pelo contrário. Deus, na verdade, é um entrave a essa ideologia de gênero. Tá? Por quê? Porque Deus cria seres humanos, ele cria macho e fêmea de toda a natureza, né? De todos os seres vivos que ele cria, e cria também o homem e a mulher. Isso realmente é algo que tem que ficar bem claro para nós também quando falamos da criação dos seres humanos, né? Deus não criou algo diferente. Quando se fala que já existem, talvez, homens que não são homens, mulheres que não são mulheres, ou então as duas coisas uma só, enfim, essa questão toda, isso é evolução, né? Isso é uma evolução. Nós não podemos ficar presos ao passado, né? Então temos que continuar evoluindo também nessa área também, né? Então, qualquer outro ser que não seja homem e mulher, né, já é uma evolução dos seres humanos. E aí a gente sai fora completamente, né, do Deus Criador. Então, quando nós confessamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nessa criação do céu e da terra cria os seres humanos, é uma confissão que tem que ser muito forte também, né? Quem confessa isso e diz, mas não é bem assim, né? E questiona o masculino e o feminino, está questionando o Criador. É como se o Criador tivesse feito algo errado e que ele deveria ter feito alguma coisa intermediária, ou enfim, né? Toda essa confusão. Não, Deus é bem simples. Homem e mulher, pronto, os dois se juntam, criam família, geram filhos e que a raça humana se expanda na Terra. Pronto. Esse é o projeto de Deus. Qualquer outra conversa é conversa, me desculpe, né? Conversa fiada, conversa que vai contra toda a revelação de Deus. Né? Tem gente que quer distorcer isso a qualquer custo. Então, o ser humano é lindo, homens são lindos, mulheres são lindas, né? E isso que, na verdade, Deus fez, e aí nós temos que dar realmente graças ao nosso Deus por nos ter criado assim, né? Gênesis 2:7, alguém repete esse texto? 2:7. Olha, atenção. Se ninguém fizer a leitura, eu faço. Pastor, oi. Só um comentário rápido. Estou com um pouco de dificuldade de ouvir o pastor. Não sei se mais alguém está passando por isso. Tem mais gente com dificuldade? Não.
Eu acho que é o meu aplicativo aqui, então, que atualizou. Eu também estou ouvindo bem. Vou falar mais alto, então. Melhorou. Falarei mais alto. Tá bom. Alguém faz a leitura agora, por favor? Repete qual que é o livro, por gentileza, pastor? É Gênesis, continua em Gênesis 2, 7. Só o versículo 7 do capítulo 2. Tá bom, então. Então, vou fazer então. Do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Dizer assim, é destacado, né? A Uhum. questão da vida humana ser exatamente surgida através desse sopro, né? Esse sopro de Deus nas narinas. Isso aqui realmente é um destaque que a gente tem que sempre, de novo, destacar para nós também, né? Para a gente valorizar a nossa vida humana também, né? A gente fala muito que o ser humano é um problemático, né? Que até é mais fácil a gente ter os animais, mas isso tudo é por causa do pecado, porque o ser humano foi criado maravilhosamente perfeito, né? E foi colocado neste mundo como sendo realmente o administrador desse mundo e tudo mais. Então, o ser humano continua tendo essas características. O pecado fez muito estrago, faz muito estrago, mas isso não pode, na verdade, tirar o valor, né, que o ser humano tem. Como Deus cria o ser humano com tanto amor e com tanto carinho, né? Então, realmente, acho fundamental esse versículo aqui também, né? E o ser humano é tão especial que ele pensa, né? Ele raciocina, ele decide, ele tem toda a capacidade que um animal não tem, né? Por mais que tentem descobrir nos animais alguma capacidade de cognitiva ou coisa parecida, nunca, jamais tem qualquer paralelo, né, com o ser humano. Os animais não têm essa capacidade de pensar, de planejar, enfim, tantas coisas que só a nossa mente, né, é capaz, né? E é lindo demais, né? Eu agora, inclusive, olhando agora o Heitor, né, desenvolvendo-se assim, a gente sempre fala assim que pai é uma coisa, né? Os pais não conseguem ver isso tão claro nos seus filhos, né? Agora, quando você curte assim agora, você vê, nossa, como desenvolve rápido, como que é impressionante, né? Como uma criança que não é nada quando nasce ali, é um serzinho tão indefeso e tudo mais, como aquilo desenvolve tão rapidamente, né? Conhecimentos e já começa a fazer coisas e pensar, inclusive, né? E, puxa vida, isso é tão rápido, né? Como é lindo ver como o ser humano é capaz realmente de tantos conhecimentos, dessa desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Deus realmente criou as criaturas mais incríveis do mundo, e as criaturas são os seres humanos. Essa criatura é fantástica mesmo. Tá? E a gente até já analisou um tempo aí numa live, aí, até no estudo de culto presencial, sobre o ser humano, né? E a sua mente, como é capaz com a sua mente de fazer coisas incríveis, né? Fantásticas. E olha só o que o ser humano já criou, o que o ser humano inventa, né? De coisas boas, né? Eu não quero falar das coisas ruins também, mas das coisas boas que são criadas também. É algo fantástico, né? Lutero, né, tem umas palavras de Lutero que também explica a criação do homem, no primeiro artigo, da seguinte maneira: Deus me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos. Né? Fantástico isso. O ser humano é realmente uma obra fantástica do Criador. Gênesis 1, 26 a 27, que foi lido antes pela Denassi, né? Ali a gente vê que Deus fez, e fala ali que Deus fez o ser humano serão como nós,
que se parecerão conosco, né? Então, veja essa questão aí, é muito importante também. Como é que nós somos parecidos com Deus, semelhantes a Deus? Essa semelhança com Deus. Alguém poderia me dizer como é que é isso? Como é que nós somos semelhantes ao Criador? Em que aspecto? Walter, boa noite para todos. Estou entrando agora. Eu sou bem especialista na área de comunicação, né? O que fundamenta o ser humano e diferencia de tudo que existe na face da Terra, em todo o universo, é a comunicação. O ser humano tem a palavra capaz de criar, empreender, de realizar, né? Como Deus, pela palavra, criou o ser humano também a partir da sua palavra, da sua fala, da sua escrita, da sua forma de se expressar, é capaz de criar algo, o que não acontece com nenhum outro ser da natureza. A questão da semelhante a Deus, exatamente vem, uma das coisas é a própria capacidade, né, de conhecer, de criar, né? Somos semelhantes a Deus também nisso, né? Quer dizer, Deus criou o mundo todo e parou no sexto dia com a criação do ser humano, e a partir disso é o ser humano que cria a partir do que existe, né? Nós, na verdade, não criamos, desculpe a palavra, né? O ser humano, ele transforma. Então, tudo que Deus fez no universo prontinho aí, o ser humano transforma isso em outras coisas, né? Ninguém de nós cria algo do zero. Nós apenas pegamos algo que já existe, que Deus colocou aí nesse mundo maravilhoso que existe aí, e a partir disso vai transformando, né? Vira e mexe e descobre mais alguma coisa que Deus criou e deixou aí também no nosso planeta Terra, e a partir daquilo cria, ou inventa alguma coisa, transforma isso em alguma coisa benéfica para o ser humano. Também maléfica, né? Mas especialmente para o bem da humanidade, né? Então, Deus criou um ser humano fantástico, né? Semelhante a ele nesse aspecto. Tem três coisas que a gente fala que o ser humano é a mais importante criatura de Deus, né? E Deus moldou o seu corpo, ou seja, de forma artesanal, moldou o ser humano. Deus lhe deu uma alma imortal, né? Nesse sopro de vida que Deus ali sopra nas narinas do ser humano, é importante essa questão também. Nós cremos na imortalidade da alma, né? O ser humano não é apenas alguém feito ali do barro, ou coisa parecida, mas que ele, na verdade, tem vida porque ele tem uma alma, né? Imortal, que Deus lhe deu, e também porque ele foi feito à imagem de Deus por ser santo, né? E daí que está a questão da imagem de Deus, né? Ser parecido com Deus. Ele é santo, como Deus é santo. Ele foi criado santo. O ser humano foi criado santo, sim, né? E perfeito, então. E por isso que Deus deu também ao ser humano a capacidade, aliás, a incumbência de zelar por esse mundo que ele criou. Vai lá e cuida. Você é o administrador desse mundo. Porque o ser humano tinha essa capacidade e tem essa capacidade ainda, né? Apesar que a imagem de Deus ficou aí um pouco distorcida, aí, um pouco não, um tanto distorcida por causa da queda em pecado, né? Mas a gente não pode deixar de falar dessa origem santa do ser humano também. Aliás, a nossa santidade, a gente está sempre em busca de novo, né? Da recriação também desse ser santo através da ação do Espírito Santo, né? Pena que o pior aconteceu, né? O melhor foi a criação. O melhor foi esse mundo tão belo que ele criou, né? Que incrível que também nos colocou neste mundo e nos colocou a administrar esse mundo. Então, isso é coisa fantástica. Agora, claro que esse mundo tão belo, que esse ser humano tão maravilhoso, né? Trouxe também uma coisa muito, muito terrível, né? E aí a gente sabe que é o pecado, né? O pior que aconteceu, né? Pastor, fala. tem a ver com o pecado, mas é
um pouquinho depois, né, quando a gente olha assim, né, Deus nos deu alma para Adão e deu alma para Eva, e alma imortal. Então, quando ele fala que no dia em que da fruta comer, vocês vão morrer, a gente vê uma coisa que Deus criou, uma coisa tão indestrutível que o pecado conseguiu destruir, né? Essa unidade do corpo com a alma. O ser humano foi criado corpo e alma, mas com o pecado e com a morte física, aquilo que Deus criou inquebrável foi quebrado. E até por isso a gente procura, está em busca da santidade, sempre voltamos ao nosso batismo quando Deus nos recria a vida. Exatamente. Perfeito, isso mesmo. É a recriação da vida, né? Até porque se fala em morte, né? E depois fala assim, em vida também, em ressurreição. Muito perfeito isso também. Pois é, e quando é que a morte entrou, né? A morte, tanto física como também a morte eterna, como se diz também, o afastamento de Deus. Aí nós temos o texto que fala ali em Gênesis 3, 6. Alguém gostaria de ler Gênesis 3, 6? Eu leio. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento? Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Pois é. Esse versículo, ele é um versículo só, mas que traz uma notícia das piores possíveis, né? Essa notícia ali é que traz todas as desgraças que a gente sabe que vivemos hoje em dia, né? Que foi a desobediência a Deus. Toda a história da criação, ela é bem singela, não há grandes detalhes, né? É interessante que a revelação bíblica não fica contando a história da criação, a história do ser humano, assim, com detalhes biotécnicos, né? Detalhes aí de televisão, aí, não tem nada disso, não. É realmente uma narrativa simples, singela, só diz o que de fato aconteceu, que Deus está ali, cria o ser humano de uma forma também tão simples, né, poderíamos dizer. Aliás, as coisas que Deus faz são simples, né? Eu sempre digo assim, quando a gente fala do batismo, coisa mais simples, né? Aquele ato lá de colocar água sobre a cabeça, ou de mergulhar, enfim, como se quiser usar água, naquele ato ali, Deus age, né? Não é uma coisa muito simples, né? A Santa Ceia, puxa vida, ali num pedacinho de pão e num gole de vinho, Cristo está presente com o seu corpo e seu sangue. Coisa mais simples, né? Não podia ser uma coisa mais complicada, mais elaborada. Não, né? Deus, na verdade, se revela da forma mais simples e singela nas suas ações. E também o pecado, infelizmente, acontece de uma forma muito, muito simples, né? E de uma consequência tão terrível, né? Porque, afinal de contas, Deus também dá uma ordem que parece tão tola, né? Puxa vida, Adão e Eva têm todos os frutos da árvore do jardim, têm tudo ao seu dispor, né? Para comer o que tivesse por ali para se alimentar e viver uma felicidade incrível, né? Única, sem pecado. Mas Deus disse assim, ó, daquela fruta especificamente, tão somente daquela, não coma. Poxa, mas é uma coisa tão simples de se obedecer, né? Pensando agora, assim, friamente, qual é o problema de não comer daquele fruto? Tem tantos outros maravilhosos, né? Mas especificamente aquele não. E por incrível que pareça, o diabo é tão astuto, né? Mas tão astuto, sem vergonha, que ele pega e simplesmente, não, isso não é nada, e não tem consequência nenhuma também, isso não. Aliás, tem uma consequência muito boa, né? A consequência é que se vocês comerem daquele fruto lá, vocês serão iguais a Deus, né? Quer dizer, essa questão de ser igual a Deus
é uma coisa que persegue a humanidade até hoje, né? E traz as consequências horríveis até hoje, porque querer ser igual a Deus é o que de fato traz desgraça para a humanidade, para o mundo todo, né? E o diabo é tão astuto porque é isso que ele implanta exatamente aí na cabecinha, né, de Eva, e de Adão entra de carona também, o ser humano, né, integralmente cai nessa lábia que seriam iguais a Deus. E pronto. Ah, não, mas também cometer esse pecado é tão fácil, né? É só comer aquela frutinha ali e a gente vai ser igual a Deus. Opa, que legal. E a consequência disso tudo foi a entrada do pecado no mundo, a queda do ser humano em pecado, e aí, a partir desse momento, toda a desgraceira que a gente hoje conhece no mundo, que o ser humano hoje em dia passa todos os perrengues e tristezas que assolam a humanidade, tudo isso tem sua origem nesse ato tão bobo, tão simples, né, de obedecer a Deus. Por falar nisso, continua sendo muito simples e muitas vezes tão tolinho, né, não cometer um pecado. Ora, pecado é uma coisa tão simples, acho que não vai ter consequência nenhuma, né? E aí, nós, mais uma vez, caímos na lábia do diabo, né? Que cometer um pecado não tem consequência. Cometer pecado sempre terá consequência, né? E as consequências sempre serão as piores possíveis, né? Pecar não faz bem. A gente falou do pecado esse tempo atrás, isso é uma coisa horrível. Então, aí está. O mundo caído, um mundo em que não há mais jardim do Éden, já não existe mais um mundo perfeito, né? O mundo todo sofre, a natureza toda geme, diz o apóstolo Paulo também lá nas suas cartas, né? E nós gememos, né? E aí nós temos as consequências que a gente agora vê aí na natureza, né? Em consequência do ser humano, podemos discutir isso, mas se for, e em grande parte, o ser humano caído em pecado, que deveria cuidar do que Deus criou e usá-lo para o seu benefício, claro, mas não fazer tanta bobagem, tanta asneira também, nesse descuido com o que Deus criou, né? E aí vai, os vírus que estão por aí, quem que no fim das contas é o culpado? É o ser humano, né? Mais uma vez. E aí por aí vai. Então, o pecado, na verdade, trouxe todas essas desgraças e mazelas que estamos por aí, né? Muito bem. O pecado tem solução? A gente conversou isso em uma outra ocasião, né? Claro que a gente falou também das coisas boas que Deus criou a partir da queda em pecado. Deus criou um plano de resgate, né? Gosto muito dessa frase, né? Um plano de resgate, né? Até os jovens tinham aí tinha uma coisa assim nesse sentido, né? Plano de resgate, você está esperto. Mas há pouco tempo atrás, os jovens nacionais tinham mexido com isso. O resgate que é exatamente tirar o ser humano de novo desse pecado, né? Para trazê-lo de novo de volta ao plano original de Deus, né? E é isso que o cristão é, na verdade. É um ser que é resgatado por Cristo para ser recriado nele de novo toda a sua santidade, né? Para que ele possa sair e ressurgir todo dia, uma nova criatura, para viver de acordo com Deus. Claro que o paraíso não está mais aqui, né? E nem será mais aqui, mas a gente quer promovê-lo, né? De alguma maneira também, né? Gênesis 5:3. Alguém nos lê esse texto? Gênesis 5:3. Esse vou eu. Com a idade de 130 anos, Adão foi o pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Aqui fala da questão dos que nascem, né? Já nascem em pecado, a gente falou do pecado original também. Portanto, a natureza humana, ela já é má desde a sua concepção, né? Então, todos os seres humanos já nascem com essa herança, né, do pecado, essa herança maldita do pecado. Então, não tem como o ser humano nascer santo, ele nasce pecador, né?
Então, todos nós nascemos em pecado nos concedeu a nossa mãe, né? O que é bem interessante nesse texto, né, pastor, é que Adão foi criado à imagem de Deus, ou parecido com Deus, né? E aí o filho dele já foi criado parecido com Adão. Então tem a ver justamente com o pecado, né? Agora os seres humanos são criados, são gerados através do homem e a mulher, e por causa do pecado de Adão, eles já nascem parecidos com Adão, ou seja, pecadores. Exatamente. A semelhança de Adão também, exatamente. Né? Bom, vamos ver mais um texto que fala dessa questão aí também, né? Colossenses 3:10. Vamos lá para o Novo Testamento agora, Colossenses 3:10. Quem quiser ler, por favor. Posso fazer a leitura? Colossenses 3:10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E Efésios 4:24. Repete, por favor. Efésios 4:24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Alô? Ah, tá. Então tá. Aberto o microfone agora. Então, eu agradeço ao Gilson pela leitura feita, né? E aqui nós vemos, então, exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Lembrando agora há pouco. Então, essa nova natureza, na verdade, é a recriação dessa natureza original em nós, quando somos resgatados, quando a fé nos é dada, enfim, quando nós somos trazidos novamente para Deus através da fé que nos é dada por Deus também, pelo Espírito Santo. Então, Deus nos dá a fé, e com a fé nos recria a nova natureza, e através da Santa Ceia, da sua palavra e tudo mais, essa nova natureza ela é também fortalecida, né, e renovada a cada manhã. Então, o cristão, em parte, tem novamente aquela natureza original, né, lá do Éden, recriada em si. E que só se completará na eternidade. Na eternidade, então, não haverá mais pecado, nós seremos novamente perfeitos, como nós fomos criados perfeitos lá no começo, né? Lá no Gênesis mesmo, lá na criação de Deus, santos e perfeitos. Pastor, uma coisa muito interessante que a gente pode pensar, já que estamos em outubro, mês da reforma, né? A justificação pela fé também está por aqui, né? É sempre Deus agindo, é Deus que cria, é Deus que redime, é Deus que santifica. Quando o ser humano quer fazer alguma coisa, só dá problema. Só dá problema, exatamente. Né? Um outro texto aqui que a gente gostaria de ver é Salmo. Agora vamos lá para o Antigo Testamento novamente, o Salmo 17:15. Salmo 17:15. É interessante que o Salmo, né, trazendo esse ensinamento. Por favor, alguém nos leia Salmo 17:15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a sua semelhança. Puxa vida, né? Que maravilha, então. Na eternidade nós vamos acordar, né? Vamos estar novamente na semelhança de Deus, na santidade, né? Enquanto no mundo, né,
a gente ainda vai ter isso parcialmente. Quer dizer, o pecado vai continuar azucrinando a nossa vida, né, até o fim, não nos dando trégua, né, a luta contra ele. Mas nós, na eternidade, acordaremos e estaremos semelhantes a Deus também, santos, como foi o plano original de Deus ao nos criar santos, né? Então, é isso. Então, essa é a nossa visão de mundo cristão, na verdade, essa visão de mundo, né? O mundo, na verdade, é um mundo criado por Deus, perfeito, maravilhoso, sem nenhum defeito, nenhuma necessidade de mudança. Tá? O ser humano também, perfeito, santo. O pecado veio e mudou tudo isso. Vivemos nesse mundo que está no pecado, né? Agora, nós já temos neste mundo, né, uma certa visão do que é realmente maravilhoso, quando Deus recria em nós essa santidade também através da fé e a mantém através da ação do Espírito Santo, e que a gente vai ter plenamente na eternidade, então, né? Essa, na verdade, é a nossa visão de mundo que temos como cristãos, né? E para completar, inclusive, né, a gente vai ler dois textos que mostram exatamente esse plano de salvação, o resgate que Deus fez, que a gente conhece muito bem um dos versículos, né? João 3,16. Então, alguém gostaria de ler ou recitá-lo de cor? Pode fazer então também. João 3,16. Deus amou ao mundo. Não vou falar, vou esperar alguém de vocês dizer. Isso, André. João 3,16? Isso. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse aqui é o suprassumo dos versículos, né? Então, vamos dizer assim, é o resumo de toda a obra de salvação de Cristo. Então, Deus nunca quis, nem quer, e nunca vai querer também que o ser humano se perca, né? Então, Deus ama o mundo de tal maneira que envia Jesus Cristo, portanto, o plano de resgate dele é concluído em Cristo, né? E com a sua obra, então ele nos resgata. Então, ele quer, na verdade, que nós não morramos, mas que tenhamos a vida eterna. E em Cristo isso tudo é possível, né? Então, esse é o plano maravilhoso de Deus para consertar a burrada, né, que o ser humano comete ao desobedecê-lo lá no Éden, né? E que continua desobedecendo no dia a dia também, né? As burradas humanas que tantas consequências horríveis nos trazem. Em Cristo, tudo isso é consertado, né? Jesus vem para exatamente consertar a questão do pecado, porque em Cristo o perdão existe. Então, esse plano de salvação que Deus concretiza com o seu Filho, Jesus Cristo, é algo fantástico, né? E sobre Jesus a gente vai conversar nos próximos estudos também, sobre a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo também, que é muito importante. Vou pedir para alguém ler ainda o último texto, né, que a gente tem aqui também para ser lido. Também é Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. Esse também é um texto muito bom para ter no coração. Uhum. Quem lê? Vamos lá. 139, 14, né? Isso. Uhum. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Muito bom, né? Então, todos nós, na verdade, louvamos a Deus, porque tudo que Ele faz é realmente maravilhoso, né? E eu sei disso muito bem, diz o salmista. Nós sabemos muito bem disso também, né? Tudo que Deus fez e faz é maravilhoso. Desde o momento em que criou todo o universo,
colocou a nós nesse universo, na verdade, né? Preparou tudo para a gente morar aqui, maravilhosamente bem, e ainda continua fazendo tudo muito bem, né? Inclusive a salvação, a obra de salvação. Deus deve ser temido, mas tudo que ele faz é realmente muito bom, né? Quer falar alguma coisa sobre esse versículo? Na verdade, sobre o Salmo 139 como um todo, né, pastor? Ele é um salmo fantástico, assim, Davi se coloca diante de Deus e vê, assim, que em algumas palavras, assim, ele não é nada e Deus é tudo. Não há onde ele se esconda que Deus não possa estar. E mesmo assim, né, Deus conhecendo Davi, Deus conhecendo a cada um de nós, Deus conhecendo o nosso pecado e a nossa condição, ele resolve nos amar. Fantástico, realmente é fantástico, sim. E o Salmo 139 também é um salmo que é muito importante também quando fala da questão da vida, né, como geral, né. E não é esse salmo também, que é um salmo que também atenta contra o aborto também? Sim. É exatamente o Salmo 139, né? Se a gente falar o aborto, por exemplo, né, nós não vamos tratar do aborto aqui agora, apenas mencionar a questão, né, mas quando se fala de aborto, para nós cristãos, isso tem que sempre doer nos ouvidos, doer em qualquer lugar, né? O aborto realmente é algo que nós cristãos não temos como aceitar e dizer, não, pode, não sei o que lá, né? O aborto simplesmente ser um direito, né? Seja da mulher, é um direito a matar, né? Então, isso tudo atenta lá na criação, né? Quando Deus cria o homem e a mulher e diz que o homem e a mulher haveriam de se casar, né? A palavra que a gente usa, eles haveriam de se unir como homem e como mulher e que haveriam de encher a terra, né? Com novas vidas, né? Então, quando a gente fala do aborto, ele é muito caro esse tema para nós cristãos, né? Não quero falar de exceções, né? Claro que existem exceções, risco de vida para a mulher, tem que se escolher entre a mulher ou a criança, essas coisas assim que são exceções, né? E agora, quando a coisa é um aborto só porque eu não quero, porque eu não quis, né? E eu vou abortar mesmo porque é eu que decido, né? Essa questão é muito cara para todos nós, né? Decidir pela interrupção de uma vida tão somente porque eu não quero mais ter essa vida, eu não quero que ela continue, nem que ela termine, né? Queridos, Deus cria a todos nós do pó da terra, nos faz seres vivos, nos dá razão, corpo, alma, todos os sentidos, né? Nos faz seres maravilhosos. Esse mundo tão belo foi criado para nós vivermos nele. O homem peca, cai em pecado, traz a desgraça, mas Deus resgata tudo de novo em Cristo Jesus. Que bom, né? Ainda bem que a gente é importante, né? Por mais que a gente saiba dos nossos defeitos e pecados, mas isso não pode, de forma nenhuma, tirar o brilho do ser humano. E por isso que é tão maravilhoso ver uma criança nascer, se formar, né, primeiro tudo, dentro do ventre de uma mãe, nascer, se desenvolver, crescer, a vida humana sendo assim, desenvolvida, é coisa maravilhosa, né? Envelhecer, né? A vida é linda, é maravilhosa, é uma criação divina, é Deus quem nos criou, né? Vamos valorizar isso sempre para nós e para todos que convivem com a gente também. Algum comentário ainda, gente, sobre o assunto? Alguma pergunta também, além do que foi falado? Tudo bem? Todo mundo bem, feliz por ser um ser humano e uma criatura de Deus? Gente, vamos terminar com uma oração, né? Eu vou pedir para o Renan nos concluir com uma oração. Só dizendo o seguinte, então, que a partir desse fim de semana, né, a nossa região entra num período verde, né? Depois de tanto tempo amarelado, nós vamos esverdear agora, né?
isso significa que a gente vai poder até ter mais gente nos cultos também, né? Mas a gente vai continuar com a inscrição ainda para esse fim de semana, e terça-feira tem reunião de diretoria e a gente vai conversar se é necessário ainda fazer as inscrições, tá? Mas pode ser mais de 24 pessoas agora, que não haverá tanto problema. Até 36 pessoas a gente vai poder ter por culto em Campinas, né? E aqui continua liberado já faz tanto tempo, né? Apesar de a gente ter tão pouca gente vindo aos cultos também, tá? Quarta-feira que vem, convidados vocês, vamos ver se a gente traz mais gente também, para a gente conversar e terminar do primeiro artigo, né? Falando da bondade, da providência de Deus na nossa vida e a nossa gratidão a Ele também, né? Conversarmos sobre o que nos cabe diante de tanta maravilha do Deus Pai, Criador da nossa vida, né? Gente, concluímos com a oração, então, por favor. Então, falamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado porque Tu és o Criador do mundo, mas também és o nosso Criador. Somos filhos Teus e por isso somos dependentes de Ti. E Tu, que és tão bom, tão rico em misericórdia, concedes a nós, dia após dia, bênçãos que nem podemos narrar. Somos agradecidos ainda pela nossa recriação, pelo batismo e pela conexão que Ele faz com a morte de Cristo na cruz. Assim, poderemos juntos, na eternidade, estarmos contigo, ó Pai Celeste. Fica conosco também nesta noite e abençoa-nos durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Gente, uma boa noite para todos.